São mais de 3.500 famílias produtoras de leite em 130 cidades do sertão. Betânia, para quem valoriza a sua origem. Fale muito e gaste pouco. Brisanet.com.br, levando o mundo até você. Repórter Jaguar. No passado, era muito difícil se assegurar um volumoso para o consumo animal, em especial para a pecuária leiteira. No Vale do Jaguaribe, essa história mudou com a chegada da Volumais, que se transformou em agrícola silagem. A estiagem registrada nos últimos 6 anos no Vale do Jaguaribe gerou uma grande preocupação aos agropecuaristas da região. E eis que a antiga Volumais, hoje agrícola silagem, buscou inovar. E a partir das ações do Grupo Betânia com os dias de campo, veio a parceria com o Instituto Federal do Ceará, campus de Limoeiro do Norte, onde no dia de campo teve a amostragem do sorgo gigante boliviano. O resultado? Investimentos de parceria, a agrícola famosa e a agrícola silagem, garantindo por antecipação o volumoso para a alimentação do seu animal. A agrícola famosa é conhecida por cultivar apenas um melão. E ele não pode ser plantado no período de inverno. Daí veio a discussão e o acerto para que a agrícola silagem, no verão, pudesse produzir o sorgo e a silagem, fazendo com que a pecuária leiteira do Vale do Jaguaribe e do Ceará tenha certeza que terá volumoso para a alimentação do seu rebanho. Nas 600 hectares exploradas, é plantado 300 hectares do sorgo gigante boliviano e 300 hectares do sorgo Ponta Negra. O sucesso de todo esse empreendimento de parceria, claro que teve um início. Eu estou aqui ao lado do Célio Martins, que criou a Volumais e se transformou na agrícola silagem. Eu queria saber quando surgiu a ideia de vocês construir uma empresa apenas para produzir silagem para a pecuária leiteira. Isso começou há muito tempo, né? Isso começou em 94, né? Quando a gente começou aqui, o Luizinho chegou aqui na Serra, né? E aí deu essa ideia, olha, o negócio é produzir forragem, né? O negócio é produzir forragem para vaca leiteira, porque é o que tem em mercado, né? E na época a gente começou devagarzinho, né? O produtor plantava 6 hectares por dia de milho verde, ele vendia a espiga, a gente pegava o milho, a palha e destinava para o produtor, né? Mas isso não foi suficiente, logo foi crescendo, né? E com o tempo precisou passar para a silagem mesmo, né? Em 2012, por exemplo, teve aquela grande seca, né? E aí nós plantamos 1.200 hectares irrigados. Foi o grande salto da empresa naquele ano, né? Nós atendemos mais de 1.500 produtores e alguns produtores disseram que nós salvamos a vida deles, né? Porque eles amam muito o gado, são apaixonados pelo gado e eles ficavam pensando que o gado deles ia morrer, de repente tinha essa solução, né? E como foi atravessar esses 6 anos de seca e assegurar a produção de silagem? Aí veio as dificuldades, né? Porque aí faltou água. O castanhão secou, como vocês sabem, né? E aí os poços aqui da Chapada secaram também. E aí como é que faz agora, né? A gente tem que se adaptar, né? Então nós descobrimos que o sorgo boliviano, ele é muito rústico, né? É uma cultura que tem um sistema radicular que desce 5 metros aqui abaixo e vai captar a água que está no subsolo aqui quando chove, né? Choveu, acumula. E esse sorgo ele vai ficar vivendo disso quando falta chuva. Então, com isso, eu não preciso irrigá-lo. Eu posso plantá-lo na época das chuvas, né? E esse sorgo vai produzir. Para nossa grata surpresa, ele produz muito por hectare, né? Então, nós fizemos o que a gente chama de simbiose, que é o quê? Pega a terra que foi do melão, tem um residual aqui muito interessante de adubação, planta o sorgo, né? Na época da chuva, e aí você não precisa adubar, não precisa irrigar, e não gasta quase mão de obra com a tecnologia que nós estamos vendo aqui de maquinário de colher e de plantio. Ô Célio, a influência do Luizinho Girão foi muito grande desde a sua chegada para esse processo de desenvolvimento do Jaguaribe Apodi. Em 2017, salvo engano, ele lançou
uma política desenvolvida pelo Davi Girão, né, de levar tecnologia, conhecimento para o produtor rural, em que a Betânia influenciou no seu crescimento e nessa parceria construída com a Agrícola Famosa. Eu digo costumo dizer que o Luizinho é o meu mentor, né? Porque quando ele chegou aqui há 27 anos atrás, justamente para produzir silagem, lá no começo, ele já tinha essa visão lá na frente, né? Que ele é um homem de visão muito longa, né? Então o que eu fiquei? Observando ele, né? E o que ele me dizia eu ia colocando em prática, né? E eu ia fazendo e ele orientando e a gente ia fazendo, né? Então começou com ele a dizer, olha, se nós fizer isso é o negócio, porque o leite é uma coisa garantida e tal. Então hoje a Betânia é nossa parceira, né? Ela mandou reservar 5 milhões desses 50 milhões de quilos que a gente vai produzir para destinar aos produtores dela. Ela tem 3 mil produtores. Esse produtor pode acessar essa forragem através da Betânia, né? E vai descontar no leite. Com o preço, que é o mais interessante, o preço baixo, do custo baixo que nós temos aqui, nós repassamos para o produtor e esse custo vai ser o mesmo o ano inteiro, que é o sonho do produtor, né? Ter o mesmo custo o ano inteiro, porque o leite dele às vezes não sobe, mas a ração sobe, a coisa sobe e às vezes as pessoas exploram quando chega o verão, né? E a ideia da Agrícola Silagem em parceria com a Betânia é produzir alimento volumoso de alta qualidade a um baixo custo e repassar esse benefício para o produtor. Pelo que você falou aí, ficou compreendido para mim que esse projeto seu do sorgo gigante boliviano, né? Nessa área de 600 hectares explorada, ele tem sustentabilidade porque já tem a garantia da compra de um grande volume da produção a partir da Betânia. Mas tem um outro parceiro, que sem ele também você não desenvolveria o processo de produção, que é a Agrícola Famosa. Como se dá essa parceria? O que é que fica desse custo para ser repassado para a Agrícola Famosa? A Agrícola Famosa, ela é nossa grande parceira realmente, porque desde 2017 nós iniciamos essa parceria, porque as terras são dela, né? Então ela tem 35 mil hectares de terra onde ela planta esse melão, onde tem esse residual de adubo aqui nas terras dela, são muito boas, vocês podem ver, e permite essa produção a baixo custo, né? Qual é a vantagem da Agrícola Famosa? Existe uma rotação de cultura. O sorgo faz um papel que isso é bom para o melão no ano seguinte. Além disso, ela tem uma renda, porque ela também cria gado, né? Ela tem 5 mil cabeças de gado. Então a silagem, ela recebe a parte dela em silagem e destina para o gado dela. Então isso é bom para ela, bom para nós, bom para os produtores e bom para todo mundo, inclusive a Betânia. Qual é o percentual que fica para a Agrícola Famosa? E nesse montante produzido, qual é o percentual que já está assegurado na compra do Grupo Betânia? A Agrícola Famosa ela fica com 2 toneladas por hectare. Cada hectare plantado ela tem 2 toneladas como receita para ela. A Betânia já nos comprou 5 milhões de quilos, ou 5 mil toneladas, né? São 10% da nossa produção a Betânia adquiriu como experimento inicial, mas ela acredita que isso vai expandir, né? Existem outros parceiros que já estão nos comprando também, o mercado, existem outros compradores, mas ela já nos deu essa base, que nos permite fazer um projeto desse tamanho e até expandir nos próximos anos. Bom, é importante produzir, mais importante armazenar. A compra da Betânia, ele deve ter o seu lugar de armazenamento. O percentual da Agrícola Famosa também. E esse montante que sobra, onde está sendo guardado? Então nós temos os nossos silos gigantes aqui, né? Que se você for ver, talvez sejam os maiores do Brasil, porque aqui nós estamos produzindo para todos os produtores, não é para um produtor, né? Então quando você faz silagem, você faz um para um produtor, e nós estamos fazendo aqui para todos, né? Então tem silos aqui com 9 milhões de quilos, 3 milhões de quilos, nós vamos armazenar aproximadamente uns 40, 45 milhões de quilos aqui, né? Onde vocês fizeram as imagens lá agora há pouco, né? E ali está armazenado a silagem para o verão inteiro. Então nós estamos colhendo tudo agora, nós colhemos 200 caminhões por dia destinando a esses silos, né? E durante o verão os produtores vão nos pedindo e nós vamos atendendo como um delivery de comida para a vaca. Esse é o que é a Agrícola Silagem. E inclusive eu gostaria aqui de fazer a minha merchandising, nós temos o nosso site, né? agricolasilagem.com.br, onde você pode entrar lá e vai ser atendido, tem nossos contatos, você pode fazer seu pedido até através do site. Um site muito interessante para ajudar o produtor a nos comunicar com ele. Vamos falar aqui da área produzida, 600 hectares repartida, né? 300 em sorgo gigante boliviano e 300 no Ponta Negra. A produtividade dos dois tem diferença?
tem uma diferença significativa, né? O gigante boliviano está produzindo cerca de 60 toneladas por hectare no primeiro corte. E nós estamos com a expectativa que ele dê um segundo corte com mais umas 40 toneladas por hectare, fazendo 100 toneladas por hectare ano, isso de chuva. E o Ponta Negra tem uma expectativa de produção de 30 a 35 toneladas, então ele é inferior na produtividade. E não há tanta expectativa por um segundo corte do Ponta Negra. Então esse sorgo boliviano, ele realmente deve revolucionar a pecuária cearense de leite e corte. Você falou aí em experimento, e aí me veio no imaginário que parece ser o primeiro ano da parceria com a Agrícola Famosa. Os dois já estão contentes com o resultado daquilo que foi planejado? Sim, na verdade esse é o terceiro ano de nossa parceria com a Agrícola Famosa. Esse ano é o ano, digamos assim, maior, mas vem se evoluindo ano a ano e eles estão muito satisfeitos com a nossa parceria. Estão inclusive interessados em aumentar o tamanho dessa parceria, né? Nós estamos falando de um experimento, mas são 600 hectares, né? Então é um experimento porque nossa intenção é que no futuro venhamos a produzir 2.000, 3.000, 5.000 hectares de silagem por ano, para atender toda a demanda que deve crescer nos próximos anos. A produtividade do sorgo aqui na Chapada, nessa parceria, ela é importante, que assegura, ela garante. Ela tem à disposição do pecuarista, do pequeno, do médio e do grande, né, o volumoso para o período de verão. E aí a cadeia produtiva desse segmento gera dezenas, centenas e milhares de empregos só na produção do leite. Não estou me referindo lá no processo do laticínio, na Betânia e outros laticínios no Brasil. Mas aqui na hora da produção você também passa a ser um grande gerador de emprego em pico elevado. Me fale dessa geração de emprego hoje a partir dessa iniciativa. Realmente, embora se use muita tecnologia em maquinário, né, que permite isso tudo acontecer, mas por trás de cada máquina existe um homem, né? A máquina nunca vai fazer o serviço só, né? Então aqui, na época de colheita agora, nós estamos com cerca de 50 funcionários, né? E durante o ano nós devemos ficar entre 10 e 15 funcionários só aqui, né? Nessa atividade, que é um experimento, mais uma vez nós estamos falando isso, né? Isso está gerando renda para o posto de óleo diesel que nos fornece, para o cara que nos forneceu a hora máquina, para o cara da máquina que vem fazer a colheita, para os hotéis aqui que fornecem o alimento para a gente, para as pessoas que estão ganhando aqui e, como você falou, aí vai gerar milhares onde tem as vacas, né, que o pessoal está produzindo leite, né? Aí não dá nem para mensurar, né? A Agrícola Silagem já pensa construir parcerias com outras empresas produtoras de melão na Chapada do Apodi ou de outra cultura, a partir desse exemplo de sucesso que foi a parceria com a Agrícola Famosa e com a Betânia? Isso está no nosso imaginário, né? Se isso evoluir como a gente imagina que vai acontecer, isso sem dúvida vai acontecer, é algo natural que vai acontecer. Então, para o futuro existe a possibilidade sim disso acontecer. Eu costumo encerrar minhas entrevistas perguntando, o que é que eu deixei de perguntar que é interessante você acrescentar? Olha, é muito interessante, você, por ser um homem de diversas atividades, tem que entender de todas as atividades, parece um pecuarista e parece um produtor aqui, porque perguntou tudo que tinha que perguntar, né? Mas o que eu gostaria de dizer é o seguinte, geralmente o produtor de leite ele se sente muito perseguido, porque ele acha que ele é o único elo fraco do sistema. Ele acha que o laticínio tira alguma vantagem, ou que o produtor de ração, disso, daquilo, tira vantagem dele, e ele é o elo fraco. Nós aqui estamos para ser o parceiro. E eu queria dizer o seguinte, a Betânia também. A Betânia está com a política leiteira, o Davi é meu amigo, tenho conversado muito com ele. Eles estão com uma política leiteira muito interessante. Eu acompanhei algumas negociações dele, que o cara ofereceu, olha, Davi, você compra essa ordenha, repassa para o cara e você fica com esse percentual, Betânia. Você não quer nem um centavo. Essa Betânia você vai tirar o máximo de preço que você conseguir e vai colocar para o produtor o preço mínimo que você conseguir. A Betânia só vai ser o fiel garantidor. Então eu percebi que havia ali alguém que estava pensando no produtor, né? Eu fui testemunha disso. Como a silagem aqui, ele chegou e disse para mim, Celinho, que ele só me chama de Celinho, que o pai dele chama assim, né? Olha, eu quero fazer a parceria com você, mas eu quero travar o preço o ano todo. Eu não quero mudança de preço. Eu disse, pronto, está fechado o negócio, nós vamos fazer isso. O preço vai ser o mesmo o ano todo. Então nós estamos com preço promocional hoje de 8 centavos e o máximo de preço vai ser 10 centavos o ano inteiro. Então isso é parceria pensando no produtor. Nós estamos pensando nesse produtor. Mesmo que ele não acredite hoje, mas ele vai pensar, ele vai ver isso no futuro. Pois é, eu vou fechar a conversa com você fazendo só nós dois, não tem ninguém vendo e ouvindo, né? Você sabe que falar na frente não tem peso, que parece puxa-saquismo, né?
Mas quando o Davi chegou na Betânia, né, com a cara de galã de novela, muito novo, as pessoas olhavam assim, será que esse menino vai ficar aqui? É surpreendente a capacidade de planejamento, de execução e de gerenciamento do pensamento do Davi, que, seguindo a orientação, os exemplos do pai, está revolucionando o processo de consciência tecnológica e de produção do homem do campo, especialmente o pecuarista. Isso é verdade. Eu sou testemunha também porque eu conheci o Davi desse tamanhinho aqui. Ele tem 29 anos hoje, eu conheci ele com 14 aqui brincando na fazenda. E o homem que ele se transformou hoje me surpreende também. A inteligência, a capacidade, a visão, a gente conversa muito. É uma surpresa gratificante dele estar assim nesse setor. E aí a gente não pode deixar de dizer o seguinte, o Luizinho foi abençoado, né? Porque tem o Bruno com a capacidade gerencial da indústria de laticínio e o Davi com essa capacidade de agir na relação com o homem do campo, e certamente a Betânia será eternizada. Isso é verdade. O Luizinho me disse uma coisa interessante. Ele disse, eu tenho uma expectativa, o seguinte, eu não esperava nada dos meus filhos, porque tudo que viesse seria saldo, mas eles estão me surpreendendo para o bem, né? Para o lado bom, né? Parabéns e sucesso. Eu conheço a sua história, a história do seu pai, né? O Chico Martins, que foi um dos desbravadores do projeto Jaguaribe Apodi. Certamente o sucesso de hoje tem muito a ver com aquela ação do passado na referência do seu pai. Com toda certeza. Meu pai foi uma referência que nós temos na vida, né? Que nós temos. Começou isso aqui junto com o Luizinho lá no começo e eu tenho desenvolvido esse trabalho junto com meus irmãos e um primo meu. A Agrícola Silagem não só sou eu, é uma equipe, né? São 3 sócios e todos nós fazemos o que podemos para desenvolver esse trabalho.